Goodbye, my sweetheart. Hello, Vietnam. Bora lá, galerinha. A Guerra do Vietnã, do canal do DGP Mundo, gente. Um vídeo aí muito interessante de um conflito aí que eu sou particularmente muito fã, é tenso dizer, né, cara? Mas é um conflito aí que eu realmente já vi várias mídias sobre, inclusive um dos meus filmes favoritos de guerra aí, que é o... É... Pô, agora me estou lembrando o nome. Nascido para Matar, lá do diretor lá do Stanley Kubrick, né, cara? Pô, eu acho esse filme fantástico. A primeira parte, né? A segunda parte do filme ele dá uma decaída boa. Só que, putz, cara, eu curto demais, então vai ser muito legal de comentar um conflito aí histórico e que, cara, vamos ver aí, né? Eu tenho muito pra falar sobre. Se puder, já deixar um like, se inscreva no canal, tem vídeo todo dia ao meio-dia, 7 da noite. O link do vídeo original tá na descrição. Passe lá, deixa o like, se inscreva, se possível. Considere se tornar membro do canal que vai estar me ajudando demais, tá bom? Vambora, então, se muito longo esse vídeo, tô bastante curioso, tá bom? Bora! Cold War. A Guerra do Vietnã. Para entendermos a Guerra do Vietnã, primeiro temos que voltar alguns Temos anos que saber o que é Vietnã para antes. começar, Em né? Onde fica o 1850, Vietnã? a França começou a dominar esta área. Já em 1893, Vietnã, Laos e Camboja já tinham sido conquistados e formaram uma só colônia Indochina. chamada de Indochina Francesa. Obviamente, o pessoal de lá nunca gostou disso, porém ficou assim até a Segunda Guerra Mundial, quando a França acabou sendo dominada pela Alemanha. Durante a guerra, um grupo chamado de Viet Minh surgiu e eles buscavam a independência do Vietnã. No entanto, em setembro de 1940, Japão. logo após a derrota da França, o Japão invade e anexa esses territórios ao Império Japonês. Mas como todos sabem, o Japão perdeu Vai a cair, né, cara? Isso, putz, é muito interessante, né? Como as coisas vão se construindo. Porque, cara, pra mim, tipo assim, se o Japão não tivesse invadido o Vietnã agora, tivesse perdido a guerra pros Estados Unidos, e o Vietnã tivesse permanecido intocado durante a guerra, será que teria rolado um movimento de independência? Será que tipo, isso causou algum efeito ou será que teria sido a história teria sido a mesma, sabe? Será que eles teriam feito um movimento unificado depois, guerra. né? Com isso, Dá pra Ho Chi saber, né? Minh, o líder do Viet Minh, declarou independência da parte norte do Vietnã. Porém, os Ah, já era da parte norte, eu achava que era... franceses queriam essas terras de volta, então eles tentaram dominá-los novamente. Isso acabou Cara, tem diferenças de idioma, de cultura do Laos pro Vietnã? Eu realmente não sei, mano. causando a Guerra da Ninguém Indochina, onde no fim a França perdeu. Então, em Genebra, eles decidiram França. dar a Que independência novidade, hein? a Laos, Camboja e Vietnã. No caso do Vietnã, ele foi temporariamente dividido em dois, o do Sul e o do Norte. Isso até serem feitas eleições para unificar o país. O Vietnã do Norte era claramente socialista comunista. Isso ficou ainda mais claro depois de uma ajuda que a China deu ao país. Já o Sul era anticomunista. Nong Dinh Diem, achando que nessas eleições o país poderia se unificar em um modelo comunista, acabou dando um golpe de estado e declarou independência do Vietnã do Sul. Com isso, ele começou a perseguir comunistas e possíveis revolucionários. Isso fez ele perder muito respeito com muitas pessoas da população. No entanto, Vai ver que a história é bem parecida com a história da Guerra da Coreia, né? A diferença aqui vai ser que o Vietnã do Norte vai conseguir ganhar no os final, Estados Unidos o apoiou, pois para eles, se o Vietnã se unificasse em um modelo comunista, isso poderia influenciar outras nações da Ásia. É, mas não aconteceu, né? Porém, sabe quem não gostou nada disso? Sim, o Vietnã do Norte. Ocorria um grande fluxo de pessoas entre os dois Vietnãs. Então, se aproveitando disso, o Vietnã do Norte começou a mandar guerrilheiros para o sul, de forma disfarçada. Esses Doideira, guerrilheiros né? eram conhecidos como Vietcongs. Já em 1959, os primeiros ataques às bases sul-vietnamitas começaram. Neste ponto inicial, os americanos davam apenas apoio logístico ao Vietnã do Sul. Inclusive, eles mandaram vários conselheiros militares e armas. A mesma coisa aconteceu com o Vietnã do Norte, que era apoiado pela União Soviética e a China. Agora, uma coisa que eu preciso explicar para vocês é que a Guerra do Vietnã é diferente de qualquer outra guerra que eu já mostrei aqui no canal. Ao contrário das outras, aqui os Vietcongs já estavam dentro do Vietnã do Sul. Isso é interessante, né? Eu realmente não fazia ideia disso. É diferente nesse ponto, né, da Guerra da Coreia. Na Guerra da Coreia você tinha meio que uma fronteira bem delimitada ali, onde começava uma e terminava a outra. Eles estavam disputando um pra descer, outro pra subir, e no final acabou meio que na mesma coisa, né? Já no Vietnã foi o contrário, né? Já meio que, tipo assim,
Cara, essa ideia do Vietnã do Norte de mandar os caras pro sul foi bem inteligente, né? No começo Então da não guerra. aconteceu grandes movimentações nas Até no Príncipe do Maquiavel ele fala sobre isso, né, cara? Que pra você conquistar um lugar e manter o território, você tem que colonizar a parada mesmo. Você tem que mandar. Por exemplo, sei lá, você quer dominar um país, mano, você não vai conseguir manter aquele país por tempo. Você tem que meio que assimilar o bagulho culturalmente. Então você tem que mandar colonos do teu país para irem para lá e começarem a, com o tempo, transformarem aquele país parecido com o seu, né? Se você quiser manter aquele lugar, né? nas fronteiras e grandes dominações. E muitas batalhas aconteceram internamente, algumas delas é até difícil de saber o que realmente aconteceu. Então, ao contrário dos outros vídeos onde eu baseio a linha do tempo nas dominações e tudo mais, aqui não será possível. Então não se preocupe se eu pular alguns anos da guerra, já que a maior parte do tempo foram os americanos tentando defender o território sul-vietnamita e atacando o Vietnã do Norte com bombas. Enfim, vamos continuar. Estamos em 1963 e a guerra continua. Lembra do E é ditador super recente, né, cara? sul-vietnamita? Então, ninguém gostava muito dele, nem mesmo os americanos, principalmente porque o seu governo era muito corrupto e opressor, até mesmo com outras religiões, como o budismo, que por sinal era a maior religião do país. Diem era católico, ou seja, isso manchava Caraca, a imagem curioso, né? americana de libertador, já que ele apoiava um cara que não era a favor Espalhando a liberdade pelo mundo. Um cara comentou no meu vídeo que eu postei ontem sobre a. Que eu postei ontem no dia que eu estou gravando, que esse vídeo eu vou postar no fim de semana. Então, no vídeo lá sobre a evolução territorial do Brasil, o cara comentou bem assim: o Brasil deveria. Que eu falei que o Brasil tinha que o Brasil um dia vai anexar de volta a Guiana Francesa. O cara comentou bem assim: não, que o Brasil deveria espalhar a liberdade para os outros países da América do Sul. Uma parada assim, eu achei engraçada, que nem os Estados Unidos falam, né? Espalhar a democracia, da né? liberdade pessoal de outras pessoas. Sem falar que ele era extremamente impopular com a população. Tinha que E o espalhar, Vietnã do né, Norte espalhar a explorava essa democracia pela América impopularidade do de seu Sul. governo para recrutar ainda mais Vietcongs no Sul. Então, em novembro de 1963, ocorre um golpe de estado no Vietnã do Sul, onde Diem acabou sendo morto. No entanto, os americanos continuaram apoiando o novo governo. Já em 1964, um navio americano foi atacado no Golfo de Tonkin Que essa ilha é o que aqui, né, cara? Eu achei interessante essa ilha aqui. Alguém sabe que dos ilha é essa? norte-vietnamitas. Com isso, os americanos ficaram Ilha grande ali, e começaram né? a mandar Esquecida. soldados para o Vietnã, entrando diretamente na guerra. Lembrando que os Estados Unidos não declararam Não declarou, guerra, né? apenas Mas entraram. é uma operação especial, né, cara? E algumas pessoas falam que esse ataque no Golfo É de igual a Rússia na Ucrânia, é uma operação especial. Tonkin Né? foi uma mentira usada como desculpa de guerra. Os americanos entraram com tudo na guerra e começaram com a chamada Operação Rolling Thunder, que era basicamente uma série de ataques Mas basicamente ele só não falou que entrou em guerra, porque se ele falasse abertamente estou em guerra, seria um prenúncio para a União Soviética também entrar, né? Ou também declarar, e daí os dois acabarem entrando em conflito direto, né? Acho que é isso que era imaginar. aéreos Né? e bombardeios aos norte-vietnamitas, feitos para mostrar o poder militar dos Estados Unidos e assustar os norte-vietnamitas e os Vietcongs. O Vietnã do Norte tinha dominado algumas partes de Laos, para ficar na fronteira com o Vietnã do Sul, e esses lugares eram alvos perfeitos para os americanos. Isso fez com que Laos fosse o país mais bombardeado da história. Doideira, Os né? americanos pensavam que a Operação Rolling Thunder iria durar apenas 2 meses, e os norte-vietnamitas eventualmente iriam desistir. Porém, isso não aconteceu. Os norte-vietnamitas continuaram firmes. O que os americanos destruíam, eles iam lá e construíam de novo. E a guerra de guerrilha, né, cara, que é o que o Vietnã fazia, é uma guerra muito complicada do cara que tá chegando de fora conseguir ganhar, né? Porque é uma guerra muito exaustiva, né? Que essa operação se estendesse bastante e ficasse frustrante. Enquanto isso, Então, é os muito frustrante, né? Vietcongs continuavam atacando Que a cidades. moral do exército é totalmente baixa, né? Que um momento tá ali, de repente os caras atacam ali, um ataque de guerrilha e tiram a vida de várias pessoas que estão na volta ali. Então, tipo assim, Do é Vietnã uma guerra muito frustrante pra quem tá tentando invadir, né? do Sul. Então os Estados Unidos decidiram que eles teriam que mandar soldados de campo para procurar e destruir os Vietcongs. Boa parte dos soldados americanos eram jovens, a idade média era de 19 anos. Eles usavam as melhores tecnologias da época, como helicópteros e armas. Porém, eles não conheciam a geografia local. O clima era muito quente e úmido, e chovia muito. As florestas Eu imagino que o Vietnã tem um clima e uma ambientação parecida com o norte do Brasil aí, né, cara? Com a região amazônica, eu imagino, ou com a própria Mata Atlântica aqui, né? Eu imagino que seja uma floresta super densa, assim,
e cheio de mosquitos e coisas assim que às vezes são mais letais do que as próprias armas, né, cara? Eram densas e cheias de perigos, tanto armadilhas dos inimigos quanto perigos naturais, como o calor intenso, cobras e insetos. Isso mexeu muito com o psicológico dos soldados americanos. Muitos dos Vietcongs se escondiam nas florestas, então os americanos começaram a usar armas químicas como napalm bizarro, e o né, agente laranja, uma substância que destruía. Mas isso daí não era um crime de guerra, não, né, cara? Não era suposto isso daqui ser um crime de guerra? Aliás, gente, chegaram até aqui, deixa um like, se inscreva no canal, tá bom? Por favor, gente, não custa nada, vai estar me ajudando demais. Tô quase chegando a 5 mil inscritos, por favor, faz isso por mim. A densa floresta vietnamita, revelando assim os esconderijos dos Vietcongs. Porém, também causou vários problemas de saúde na população, por ser uma substância extremamente tóxica e cancerígena. Ainda hoje, muitas pessoas nascem com deformidades causadas por esse agente químico. Por outro lado, né? tinham os Vietcongs, que tinham suas armas russas e chinesas, como a famosa AK-47, um chapéu de palha e um chinelinho. Pô, cara, Zika eu acho irado, né, cara? Não posso negar, cara. Eu acho irado os caras terem conseguido ganhar essa guerra, porque realmente, assim, é impressionante, né? O equipamento aí, né, cara? E os Estados Unidos tinham o Rambo ainda, né, cara? Explosivos e até bazucas. Mas eles tinham uma grande vantagem. Eles conheciam muito bem seu território. Então eles construíam emboscadas para pegar vários americanos de surpresa. Enchiam os locais de minas terrestres e construíam armadilhas mortais nas florestas, como um chão falso cheio de espinhos. Sim, isso realmente existiu e pegou vários americanos de surpresa. Né, como os americanos atacavam as florestas com bombas e agentes químicos, os Vietcongs começaram a construir vários túneis subterrâneos que se ligavam uns com os outros. Lá eles poderiam se mover sem serem notados, cozinhar e até tratar ferimentos. Eles também tinham isso aqui que eu vou falar pode ficar meio estranho que eu vou dizer, mas os caras, os vietnamitas nessa guerra, eles passam a meio que são impressionante, né, cara? Os caras são como animais ali no terreno. Eu não tô dizendo isso no sentido negativo, eu tô dizendo que eles são tão bem adaptados ao terreno deles que os caras conseguem se enterrar, putz, cara, os caras sabem tudo, né? Eu acho impressionante que nesse conflito os vietnamitas, eles são quase como, sei lá, uma onça na selva, sabe? Um animal assim que é super adaptado àquele terreno, né? Eu acho isso muito louco, mano. Grande apoio da população local, e muitas vezes era impossível distinguir um Vietcong de um cidadão normal. E bom, isso causou bastante problemas para os americanos, pois muitas vezes eles cometiam atrocidades com a população local atrás dos Vietcongs. Isso queimou ainda mais a imagem libertadora dos americanos, e a população passou Esse é o ponto, a grande derrota dos Estados Unidos é essa, além disso, né, que ele vai se desgastando, não só o exército vai se autodesgastando ali, vai perdendo a moral, como vai perdendo a moral principalmente com a população do Vietnã do Sul e com a própria população dos Estados Unidos, que vão acabar indo contra com aquele movimento de contracultura e tudo mais, né, mano? Vez mais a apoiar os Vietcongs e ser contra os americanos. O tempo passou e mais soldados foram mandados para o Vietnã para manterem os territórios do sul e buscar e destruir os Vietcongs. Além dos americanos, outros países mandaram soldados também, como a Coreia do Sul, Tailândia, Austrália e Nova Zelândia. Os americanos achavam que podiam ganhar se eles mantessem os territórios e destruíssem os Vietcongs. E apesar de todas as dificuldades de enfrentar eles até que estavam indo bem, e pensavam que os Vietcongs estavam bem fracos. Porém, em 1968 começou a chamada Ofensiva do Tet, que basicamente foram grandes ondas de ataques feitos pelos Vietcongs em grandes cidades do Vietnã do Sul. Em muitas dessas cidades, os Vietcongs conseguiram ocupar o lugar. Isso assustou e desmoralizou o exército americano diante do mundo, já que tudo foi transmitido pela TV. Mesmo que no fim os americanos tivessem pego muitas dessas cidades de volta, isso não pegou muito bem na sua imagem de superpotência, principalmente em propagandas dos países inimigos. Neste ponto da guerra, muitos cidadãos americanos questionavam a necessidade desta guerra, já que muitos de seus familiares estavam... Cara, porque é bizarro, né, cara? A Ásia pode cair para o comunismo, mas e daí, né, cara? E daí, né, cara? O que os Estados Unidos têm a ver com isso? Deixa os caras lá, né, cara? Imagina se o Brasil fosse como os Estados Unidos é nesse quesito, assim, quisesse ter uma intervenção em outro país lá de fora. Você tem que imaginar, cara, o que eu vou querer ir numa guerra lá no Vietnã, cara? O Vietnã que se vire lá, né, cara? Eles que tenham o jeito lá eles que se governem da forma que eles quiserem, cara. O que eu tenho a ver com isso, né? Tipo assim, se você não gosta, mantenha o teu modelo de governo. Você realmente precisa espalhar isso pro mundo inteiro, sabe? Esse é o grande ponto dessa guerra, né?
Fora os pais e as mães que têm seus filhos levados para esse conflito, né? Morrendo no Vietnã. Além disso, várias imagens de ataques químicos e das atrocidades cometidas pelos americanos chegavam aos cidadãos. Isso fez crescer vários movimentos pacifistas e anti-guerra. O movimento dos hippies e dos negros, por exemplo, que estavam muito forte naquela época, eram completamente contra a guerra. Até que chegou um ponto em que quase todos nos Estados Unidos estavam contra a guerra. Viam ela como sem sentido e que só causava morte e prejuízo para eles. Os Estados Unidos começaram a perceber que não ganhariam essa guerra, a não ser se eles... Até que inventaram o Dr. Manhattan, né? Eu já li o Watchmen, o Semideus... Eu acabei de reagir um vídeo do Semideus, por isso que eu tô falando, o DGP. Tá assistindo esse vídeo. Invadissem o norte. Porém, isso poderia causar uma guerra ainda maior com a União Soviética e a China. Então, com toda essa pressão, os Estados Unidos começaram a deixar o país. Eles começaram a treinar os sul-vietnamitas para que quando eles deixassem o país, eles fossem capazes de se defenderem sozinhos. Em 1973, os Estados Unidos e o Vietnã do Norte finalmente aceitaram entrar em um acordo, o chamado Acordo de Paris. Nele ficou de acordo que os O Vietnã do Norte tá ali dando risada ali, opa! Unidos deixariam de lutar a guerra diretamente e apenas daria apoio ao Vietnã do Sul com armas e suprimentos, assim como os soviéticos e os chineses faziam com o Vietnã do Norte. Também ficou de acordo um cessar-fogo entre as duas partes. Porém, 2 anos depois, os Estados Unidos decidiram que, não vou mais ajudar o Vietnã do Sul. Com isso, os norte-vietnamitas aproveitaram e invadiram o Vietnã do Sul. Sem o suporte dos americanos e o norte ainda sendo apoiado pela União Soviética e China, o Vietnã do Sul caiu facilmente. E deixa nos comentários aí como que a população do Vietnã é destruída, né? Que me parece que o Vietnã do Norte, desde o começo, era bem mais poderoso, né? Em questão militar, né? Foi dominado. O Vietnã acabou se unificando e virou um só país no modelo socialista comunista. Isso acabou se espalhando para outros países da Indochina, como Laos e Camboja. E até hoje alguns deles continuam assim. Essa guerra foi um total desastre para os Estados Unidos e influenciou muito na sua cultura. Esse filme aqui, ó, esse é brabo, Rambo, clássico. Pior que esse filme Platoon, eu já vi muita gente falar e eu nunca assisti até hoje, mano, tenho que ver. Foi também muito importante no contexto de Guerra Fria, já que foi usada como propaganda anticapitalista, Perdeu pra produtores de arroz. E provou que sem o apoio da população é quase impossível vencer uma guerra, mesmo se você for os Estados Unidos. Enfim, pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. E na descrição do vídeo estará um link para o primeiro episódio do Brasil Paralelo, que já foi lançado, e vocês podem... Ok, no ads here, o DGP. Muito interessante, muito bom. Mais esse vídeo que eu trouxe aqui do DGP. Espero que vocês tenham gostado, gente. Realmente foi um vídeo muito interessante. E deixa nos comentários outras coisas assim, além do tema, as perguntas que eu fiz, me respondam aí. Deixem qualquer coisa que sempre me ajuda demais, tá bom? Enfim, espero deixar um like, se inscreva no canal. Tem vídeo todo dia, meio-dia, 7 da noite. Tamo junto. É nóis.